Boa noite. Boa noite. Polícia Civil suspeita da atuação de PMs na ação que resultou na morte de 2 pichadores. Os 3 líderes da corrida presidencial expõem seus planos para o agronegócio. Congresso instala a CPI do metrô para investigar suspeitas de irregularidades em São Paulo e Brasília. 2 novas ciclovias dividem opinião entre paulistanos. Nigéria confirma o 5º caso de ebola e a 2ª morte pela doença. Grupos da capital fazem campanhas criativas contra o desperdício de água. E uma exposição conta a história da Romizeta, o primeiro veículo produzido em série no país. Prefeitura de São Paulo inaugura mais 2 trechos de ciclovias na cidade. Um deles na Zona Leste, interligando as avenidas Salim Farah Maluf e Regente Feijó, e outro na região central, perto do terminal Princesa Isabel. Mas a alteração tem causado polêmica. Comerciantes e motoristas do centro estão insatisfeitos com a mudança no trânsito e com a retirada de vagas de estacionamento de Zona Azul. Um dos trechos fica no Tatuapé. As faixas com 1 quilômetro de extensão às margens do canteiro central da Avenida Vereador Abel Ferreira ainda são pouco utilizadas. Acho que são inúteis, porque essa aqui leva a lugar nenhum. Não sai de lugar nenhum, vai para lugar nenhum, porque o cara não vai poder atravessar a Salim Farah Maluf de bicicleta. Eu não achei essa aqui particularmente funcional, então elas não estão sendo bem planejadas. Para outros motoristas, a novidade é mais segura do que dividir o espaço com os ciclistas no trânsito. É bom, né? Porque pelo menos o pessoal que anda de bicicleta tem menos risco de vida, né? Foi joia. Mais seguro? Mais seguro. E os carros respeitam. A via exclusiva para bicicletas faz parte de um projeto da Prefeitura que deve implantar 400 quilômetros de ciclovias até o final de 2015 na capital. O objetivo é fazer a interligação de modais, oferecendo uma alternativa para quem quer circular com o meio de transporte. Se a legislação fala que a bicicleta é o novo modal, tem que ter o espaço para ela. São Paulo está muito atrasado. 63 quilômetros que nós pegamos e, para você ter uma ideia, o Rio de Janeiro tem 230 quilômetros e tem um programa de fazer muito mais. A implantação de ciclovias de mão dupla em ruas do centro da cidade causa polêmica entre os comerciantes da região. Esse novo trecho de 2,6 quilômetros de ciclovia na região central é a terceira etapa de um projeto que começou com a implantação das faixas exclusivas do Largo do Paissandu e da Rua Mauá e que futuramente vai ligar as principais ruas da região central da cidade com outras ciclovias periféricas. Só que nesse caso, para fazer a implantação da faixa, a CET teve de desativar as vagas de estacionamento rotativo aqui da região. Aqui já está difícil de estacionar, já não tem mais estacionamento. Se passarem por aqui 5 ciclistas por dia, é muito. Ontem, um grupo de 200 pessoas se reuniu na sede do Conseg da região para discutir o assunto. Eles reclamam de não terem sido consultados sobre a faixa. Amanhã, dia 7, às 10 horas da manhã, todos estarão na delegacia, no 77DP, para formalizar um boletim de ocorrência coletivo contra a Prefeitura e contra a Secretaria de Transportes, no sentido de tentar reverter esse caso. Para o cicloativista, motoristas e comerciantes não estão acostumados com os benefícios do uso da bicicleta, como a diminuição da quantidade de carros e poluentes e o aumento de visibilidade para os negócios. Você tem um carro estacionado, você tem um espaço que está sendo ocupado ali e quem passa na rua não vê nem a vitrine da loja. Quando você tem a bicicleta passando, você está com aquele espaço livre. O secretário de Transportes esclarece que as ciclovias são adaptadas à engenharia de cada região e o uso de calçadas e locais de estacionamento ocorrem em casos específicos nos quais não há outra opção. Nós temos 17 mil quilômetros de vias na cidade de São Paulo, de calçadas, de leito carroçável. Em tese, teria que ter 17 quilômetros também de ciclovias. Então, todas as ruas teriam que ter uma ciclovia. A crise do abastecimento de água provoca também a criatividade de muita gente. Algumas pessoas resolveram criar campanhas contra o desperdício. Nessa seca de São Paulo, cada um tem uma receita para economizar. Banho rápido, escova os dentes
rapidinho, sempre com a torneira fechada. Tá se ensaboando, desliga um pouquinho. Eu contenho tudo em casa, louça, banho, a gente reduziu o horário de banho pela metade. Lavar roupa, essas coisas a gente utiliza a mesma água para lavar quintal. Só que tem gente que acha que apenas não esbanjar água por aí não é o suficiente. Por isso o negócio agora é misturar um pouco de criatividade, consciência e ainda um toque de protesto. Como resultado, por exemplo, o carro sujo, o novo símbolo em São Paulo de quem não desperdiça água. Essa ideia, em menos de um dia, conquistou 700 adeptos. A ideia é deixar a cidade cheia de carros imundos. A gente até criou um Instagram para as pessoas fotografarem os mais sujos. Tem o lance de um povo que faz arte na sujeira. Nas redes sociais, a campanha Não Lave Seu Carro, há uma semana no ar, já disponibiliza um logotipo para colocar no veículo e indicar o manifesto para os desavisados de plantão. A Fernanda, por exemplo, já adotou a ideia e não tem vergonha de desfilar por aí com o carro sujo. Eu ia lavar o carro esses dias e eu fiquei com dó. Não tive coragem de gastar água lavando o carro. Pessoas que lavam o carro que deviam ter vergonha de sair com o carro brilhando. Outro que abraçou a causa foi o Claudinei. E já não lava o carro há um tempo. Deve fazer um mês já que está sem lavar e tentar conscientizar o pessoal. Vai ficar mais um mês para frente, se brincar. Por dentro está limpando por dentro, mas por fora está deixando. Ok, carros estão resolvidos. Mas e as calçadas? Ah, essas calçadas, como tem gente que gosta e insiste em lavar as calçadas. Aí outra ideia surgiu com bom humor. Sabe o Cascão, personagem da Turma da Mônica, que foge da chuva, do banho, de tudo que tem água? Pois é, ele mesmo virou o garoto propaganda da campanha Não Quero Água, com desenho pintado nas calçadas de São Paulo. Essa proposta é de um grupo de profissionais de comunicação que só aceitam dar entrevista sem identificação. Isso porque justificam para que a atitude seja de todos e não só deles. O resultado acho que é positivo, né? Gerar discussão sobre esse problema da água. O objetivo é esse, que as pessoas discutam coletivamente um problema que é coletivo. Câmara Municipal de São Paulo aprova a instauração de uma CPI para apurar a situação do abastecimento de água na cidade pela Sabesp. O requerimento aprovado é do vereador Laércio Benco, do PHS, que é candidato ao governo do estado. Ele disse que entre as questões investigadas estão as queixas de falta de água na capital e o gerenciamento dos recursos para a estatal. Para o vereador Floriano Pêsaro, do PSDB, se trata de uma CPI eleitoreira. O Ministério de Minas e Energia confirmou hoje que os empréstimos coordenados pelo governo para socorrer as distribuidoras de energia devem ser sentidos na conta de luz do consumidor entre 2015 e 2017. O impacto deve ser de 2,6% no ano que vem, chegando a 5,6% em 2016 e 1,4% em 2017. Na Austrália, homem prende a perna no vão entre o trem e a plataforma. E num ato de solidariedade, passageiros descem do trem e levantam a composição. O homem estava embarcando na estação Stirling na manhã de hoje quando escorregou e prendeu a perna no vão. Inicialmente, algumas pessoas tentaram ajudá-lo a sair, mas não conseguiram. Em seguida, diversos passageiros se juntaram para empurrar o trem na tentativa de socorrer o homem. Com a força de várias pessoas, a composição foi deslocada e o jovem conseguiu sair do vão. O homem não sofreu ferimentos graves. O trem deixou a estação com cerca de 15 minutos de atraso. No Rio de Janeiro, 3 mulheres acusam 6 policiais militares da UPP do Jacarezinho de abuso sexual. Hoje, 4 PMs foram presos no Batalhão Especial Prisional. Os outros 2 policiais permanecem presos apenas administrativamente. De acordo com o delegado que investiga o caso, uma perícia foi realizada no local e as mulheres foram encaminhadas para exame de corpo de delito. Os resultados dos laudos da perícia ainda não foram concluídos. Israelenses e palestinos mantêm a trégua de 3 dias iniciada ontem. As negociações indiretas de paz acontecem no Egito. Israel concordou em estender o atual cessar-fogo. Mas o Hamas ameaça voltar a disparar foguetes após o prazo inicial de 72 horas, se não houver progresso nas negociações no Cairo.
A trégua completou o segundo dia sem foguetes sobre Israel, sem explosões nem combates em Gaza. Caminhões cruzam a fronteira com alimentos, material médico, gás de cozinha e combustível. Os moradores da cidade de Gaza puderam sair às ruas para suas atividades cotidianas. Muitas famílias permanecem nas escolas da ONU. São principalmente moradores das áreas castigadas pelos bombardeios que tiveram suas casas destruídas. Ainda não há acordo para um cessar-fogo duradouro. Israel exige o desarmamento do Hamas. A delegação palestina formada por Hamas, Jihad Islâmica e OLP exige o fim do bloqueio israelense ao território, que começou há 7 anos por causa do contrabando de armas. Nigéria confirma hoje o 5º caso de ebola no país e a 2ª morte causada pelo vírus. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o número de mortos na África já chegou a 932. Segundo o governo nigeriano, os casos estão concentrados na cidade de Lagos. Com os casos confirmados hoje, o país já soma 7 registros da doença. Um padre espanhol contraiu ebola na Libéria. Miguel Parrares trabalhava como missionário no país e teve a doença confirmada em um hospital de Monróvia. Ele é o primeiro espanhol a ser detectado com ebola. Um avião da Força Aérea Espanhola, especialmente equipado, está a caminho da capital da Libéria para buscar o padre, que será levado para ser tratado em seu país natal. Algumas nações intensificaram as medidas de prevenção contra o ebola, como é o caso da Coreia do Sul. Lá, passageiros dos aeroportos estão passando por verificação e, em alguns casos, são colocados em quarentena. O Comitê de Emergências da Organização Mundial da Saúde realiza entre hoje e amanhã uma reunião sobre a epidemia de ebola para decidir se o problema representa uma emergência de saúde pública de alcance mundial. Hoje foi um dia típico de inverno para os paulistanos. A cidade de São Paulo amanheceu com termômetros marcando apenas 9,7 graus. E durante a tarde, mesmo com o tempo ensolarado, a máxima não passou dos 23. E a umidade relativa do ar permanece baixa e o tempo seco continua. Segundo os meteorologistas, não há previsão de pancadas significativas de chuva para os próximos 10 dias. Vamos aos detalhes da previsão para o Brasil e o estado de São Paulo com Mariana Armentano. As temperaturas voltam a cair agora à noite em todo o sul e em parte do sudeste do Brasil. A quinta-feira vai amanhecer gelada, com apenas 6 graus em Curitiba e 9 graus em Belo Horizonte. Aqui no sudeste, as temperaturas já entram em elevação pela manhã e chegam aos 27 graus na capital mineira e aos 29 no Rio de Janeiro. Nas capitais do norte e do centro-oeste do Brasil, o dia será bem quente, chegando a fazer calor de 34 graus em Cuiabá e de 35 em Porto Velho. No nordeste, 29 graus em Salvador e 28 em Aracaju. Entre essas duas capitais, pode chover de forma fraca a moderada, como a gente vê no mapa. Já no sul do Brasil, uma nova frente fria começa a avançar, provocando chuvas do Rio Grande do Sul, passando por parte do Paraná, Santa Catarina, até o extremo sul do Mato Grosso do Sul. Para o estado de São Paulo, poucas mudanças. A massa de ar seco garante mais um dia de sol forte e tempo firme em todas as regiões. Ainda faz frio de madrugada e no início da manhã, mas à tarde as temperaturas disparam, chegando aos 29 graus em Presidente Prudente e aos 30 em Presidente Bernardes e também em Araçatuba. No centro-norte do estado faz calor de cerca de 29 graus em Ribeirão Preto e também na região de São José do Rio Preto. No leste paulista ainda há condições para a formação de névoa e mais uma vez pode gear na Serra da Mantiqueira, como na cidade de Campos do Jordão. No litoral, dia de muito sol e temperaturas na casa dos 29 graus amanhã. Aqui na Grande São Paulo, a quinta-feira vai ser de calor e temperaturas em queda nos próximos dias. Nessa madrugada, mínima de 11 e amanhã à tarde, termômetros na marca dos 27 graus. Já na sexta-feira, o tempo muda. A nebulosidade aumenta com a chegada de uma frente fria e a máxima cai para os 22 graus. E assim se mantém no sábado, mas no domingo o tempo volta a ficar aberto. Eu volto daqui a pouco no Jornal da Gazeta, edição das 10. Até lá! Os 3 líderes da corrida presidencial participaram hoje em Brasília de sabatina na Confederação da Agricultura e Pecuária, a CNA.
Eduardo Campos, do PSB, prometeu diálogo entre agronegócio e ambientalistas, setor representado na campanha por sua vice, Marina Silva. Disse que a sustentabilidade é um valor que veio para ficar. Eu e Marina queremos representar a possibilidade de construir pontes, de construir entendimentos, de fazer com união o Brasil avançar. Dividir o Brasil nesse momento é prestar um grande desserviço. Ele anunciou mudanças no Ministério da Agricultura. Fortalecer o Ministério da Agricultura é tirá-lo do balcão político dos partidos e das lideranças e colocá-lo na mão da competência, de quem possa efetivamente inspirar um diálogo responsável. Aécio Neves, do PSDB, afirmou que vai criar um superministério para o setor agropecuário. Vou incluir a pesca novamente sob a alçada do Ministério da Agricultura, que terá um assento em igualdade de condições ao lado do Ministério da Fazenda e do Ministério do Planejamento. No meu governo, o ministro da Agricultura não será subordinado ao ministro da Fazenda e tampouco ao presidente do Banco do Brasil, como ocorre em determinadas circunstâncias. Aécio condenou as invasões de propriedades rurais. Fazendas invadidas não serão desapropriadas por um prazo de 2 anos, como sinalização clara de que nós respeitamos o direito de propriedade. A presidente Dilma Rousseff, candidata à reeleição pelo PT, garantiu que as demandas do agronegócio já são atendidas pelo governo. Destacou que desde 2001 a safra de grãos dobrou de 100 milhões para 200 milhões de toneladas. Nós promovemos muitas mudanças, mas sabemos que devemos e podemos mudar ainda mais. A agropecuária brasileira pode contar comigo por mais 4 anos. Dilma citou a importância da logística no transporte da safra. Para nós é crucial e estratégico ampliar a infraestrutura portuária fluvial para sustentar a estratégia de redução de custos e o uso das hidrovias como principal caminho de transporte da nossa safra para a exportação. Senado instala CPI mista para investigar a suposta prática de cartel em licitações do metrô de São Paulo durante os governos do PSDB. Também serão investigados contratos do metrô de Brasília. Embora instalada, a comissão não poderá dar início aos trabalhos porque ainda não foram definidos o presidente e o relator. As escolhas foram adiadas para o começo de setembro, após pressão da base governista. O impasse é motivado pela disputa da presidência na comissão. O PMDB tem a preferência, mas o senador João Alberto Souza, indicado para a vaga, não compareceu à sessão. A oposição também reivindica a presidência. O líder do Solidariedade na Câmara, Fernando Francischini, anunciou que vai concorrer ao cargo. E durante depoimento hoje, a CPI mista da Petrobras, o ex-diretor internacional da estatal, Jorge Zelada, negou que tenha recebido qualquer tipo de treinamento antes de falar aos parlamentares. O executivo foi chamado à comissão para explicar detalhes da compra da refinaria de Pasadena. E em meio às perguntas, foi questionado pelo deputado Exalci, do PSDB, se teve uma palhinha antes de comparecer ao colegiado. Nesta semana, o Senado decidiu abrir uma investigação interna após suspeitas de que a presidente da Petrobras, Graça Foster, o ex-presidente José Sérgio Gabrielli e o ex-diretor da área internacional, Nestor Cerveró, tiveram acesso às perguntas dos parlamentares antes dos depoimentos que prestaram à CPI em maio. Rodovia Raposo Tavares vai ganhar 12 novos radares no trecho entre Cotia e São Paulo até o fim deste mês. A medida tem como objetivo ajudar na redução de acidentes no trecho considerado mais perigoso da Raposo Tavares. Segundo dados da Polícia Rodoviária Estadual, só neste ano a média de acidentes é de quase 5 por dia. A sinalização alertando a existência dos radares ainda está em implantação. Os novos equipamentos ficarão em pontos estratégicos, onde há ocorrência de excessos de velocidade. Entre 2009 e 2013, o trecho teve média de quase 2.400 acidentes por ano.
Produção de veículos no Brasil cai mais de 20% em julho, em relação ao mesmo período de 2013 e registra o pior resultado para o mês desde 2006. Segundo a Anfávia, no mês passado foram produzidos 252.600 veículos no país. Em relação a junho, a indústria automotiva se recuperou, produzindo 17% de veículos a mais, mas não o suficiente para reverter o quadro do ano. O acumulado nos primeiros 7 meses apresenta queda de 17,4% ante o mesmo período do ano passado. Receita Federal abrirá na sexta-feira as consultas ao terceiro lote de restituição do Imposto de Renda 2014. Também será possível consultar lotes residuais de anos anteriores. As consultas poderão ser feitas pelo site da Receita, pelo telefone ou via aplicativo. Segundo o Fisco, 1.500.000 contribuintes receberão a restituição deste lote. O pagamento será feito no dia 15. Ao todo, serão 7 lotes até dezembro. Começou hoje em São Paulo o Festival Anima Mundi. Depois de passar pelo Rio de Janeiro, o Anima Mundi tem início na capital paulista nesta quarta-feira em um único endereço de exibição, o Espaço Itaú de Cinema, na Rua Augusta, no centro. O festival exibe curtas e longas nacionais e internacionais de animação. Serão mais de 400 produções até domingo, além de oficinas, palestras e debates. O Anima Mundi está em sua 22ª edição. Os ingressos custam R$10. Para conferir os dias e horários das sessões, acesse o site animamundi.com.br. E a Apple deve lançar no dia 9 de setembro o iPhone 6. A informação foi publicada pelo Wall Street Journal. O novo modelo deve ser maior e ter um processador mais potente. O telefone chegará ao mercado um ano após o iPhone 5S. Desde o lançamento do primeiro modelo em 2007, a Apple já vendeu mais de 500 milhões de iPhones em todo o mundo. Elizabeth Sato, diretora do Departamento de Homicídios, afirma que a conduta dos PMs que atiraram e mataram 2 pichadores em um prédio na Moca é suspeita. A ação aconteceu na última quinta-feira. A polícia ainda ouve os depoimentos dos parentes dos pichadores mortos. Hoje, a família de Alex Dalla Vecchia Costa esteve no Departamento de Homicídios que investiga o caso. Ontem foram ouvidos os familiares de Ailton dos Santos. Todos dizem que os rapazes entraram no prédio para pichar e não para assaltar, e que eles não andavam armados. Como eu já falei, é trabalhador, tudo. Nesse dia, o patrão dele estava esperando ele para ir trabalhar. Não andava armado de jeito nenhum. Nem para se defender? Nada. Dentro da mochila dele sempre teve roupa suja do serviço dele, tênis sujo, a catraca, que era o material que ele trabalhava, e 1 ou 2 latas de spray. Normalmente quem anda na mochila dele é só a ferramenta dele que ele usa para trabalhar, que é uma lixadeira, se eu não me engano, e uma chave de fenda, que é para caso precisar estourar uma porta para nós ir para o último andar. A versão das famílias contraria a que foi dada pelos policiais que atenderam a ocorrência. Segundo os PMs, os pichadores tentaram assaltar o prédio e morreram durante uma troca de tiros. Imagens do circuito interno do prédio, na Moca, zona leste de São Paulo, mostram os 2 rapazes entrando pelo portão após terem sido liberados pelo porteiro. No elevador, eles fazem várias fotos no espelho. O zelador percebeu que não se tratavam de moradores e travou um dos elevadores e chamou a polícia. A polícia chegou ao prédio 25 minutos depois da entrada dos pichadores. O entra e sai de PMs foi constante por cerca de 1 hora. As 2 versões estão sendo investigadas pela Polícia Civil. Para a diretora do Departamento de Homicídios, Elizabeth Sato, a atuação dos policiais é suspeita. São os horários que não batem, o fato da mochila ter sido apresentada posteriormente. É tudo isso que a gente está apurando. Ontem à noite foi realizada a perícia no prédio onde tudo aconteceu para detectar possíveis manchas de sangue, o que pode ajudar na determinação da dinâmica das mortes. Hoje pela manhã, moradores do edifício não quiseram comentar o assunto, mas nossa equipe foi informada que o porteiro que liberou a entrada dos pichadores foi demitido.
Os 2 rapazes mortos faziam parte de um grupo de pichadores conhecido por invadir prédios. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, Alex aparece em pelo menos 22 boletins de ocorrência, a maioria por pichação, considerado crime ambiental, mas também por violência doméstica. Já Ailton aparece em apenas um boletim de ocorrência por pichação. E há pouco, a Corregedoria da Polícia Militar falou sobre o caso em entrevista coletiva. Vamos ao vivo conversar com a repórter Fernanda Azevedo, que tem mais detalhes. Fernanda. Juliana, a Corregedoria da Polícia Militar decidiu recolher administrativamente 4 policiais envolvidos nesta ocorrência que acabou com a morte dos pichadores. Também vai pedir amanhã a prisão temporária desses 4 policiais. Um tenente, um sargento e 2 cabos. São policiais experientes do 21º Batalhão da área do condomínio, que tem de 7 a 27 anos de serviços à Polícia Militar. Segundo o tenente-coronel Marcelino Fernandes, chefe do Departamento Técnico da Corregedoria, os PMs cometeram várias irregularidades na ação. Entre a decisão de invadir o apartamento onde estavam os pichadores e a comunicação do conflito com a central da Polícia Militar, houve um lapso de 48 minutos, o que não é uma prática recomendada no treinamento da Polícia Militar. Eles também não souberam explicar por que levaram tanto tempo para comunicar e também para chamar a ambulância, tanto para os rapazes feridos quanto para um dos policiais que acabou ferido de raspão no braço. Uma testemunha do condomínio que também foi ouvida pela Corregedoria, que está sendo mantida, a sua identidade está sendo mantida em sigilo, relatou também que houve 2 momentos diferentes de tiros no apartamento, com um espaço de cerca de 10 minutos entre esses 2 momentos. Eles vão passar por processo administrativo, a pena máxima da corporação é de expulsão, e também por processo criminal. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Fernanda. E agora vamos às notícias do esporte com Gabriel Cruz e Anita Pasques. Máfia dos ingressos da Copa do Mundo. Raymond Whelan é solto no Rio de Janeiro. Ele é acusado de ser um dos principais envolvidos no comércio ilegal de entradas do Mundial. Pois é, o habeas corpus foi aceito ontem pelo Supremo Tribunal Federal. Whelan estava preso no complexo penitenciário de Jericinó, em Bangu. O ministro Marco Aurélio Mello entendeu que não havia motivos suficientes para dar continuidade à prisão preventiva do inglês. O Whelan é diretor executivo da Match, empresa responsável pela venda de ingressos para o Mundial, e teria fornecido as entradas para a quadrilha de cambistas. Ele estava preso desde o último dia 14 de julho. Agora, Whelan deve responder ao processo em liberdade. O esquema criminoso funcionava havia pelo menos 4 Copas do Mundo e apenas na edição do Brasil renderia mais de 200 milhões de dólares. Outras 11 pessoas foram presas, entre elas o argelino Mohamed Lamine Fofana, apontado como líder do grupo. E o Corinthians joga hoje, daqui a pouco, contra o Bahia em Salvador. É a partida de volta que assegura a vaga para as oitavas de final da Copa do Brasil. Gabriel, o jogo é importante, mas o assunto por lá ainda é a má atuação do time na partida contra o Coritiba no final de semana pelo Campeonato Brasileiro. Mano Menezes se defende. Não quis ser retranqueiro domingo no Couto Pereira ao empatar por 0-0 com o Coxa. Nós não jogamos para esperar o Coritiba. Quando não conseguimos marcar mais à frente, foi porque não conseguimos marcar mais à frente. Mas, como eu sempre digo, o outro lado também tem suas estratégias e, às vezes, executa de forma que te cria dificuldade para fazer aquilo que você quer. Ainda na defensiva, o professor contra-ataca e discorda daqueles que pegam no pé do Corinthians. O lanterninha do G4? O Corinthians é o último colocado do G4. É a primeira vez que eu vi isso na minha vida. Quer dizer, quando o resultado não é tão bom, a atuação não é tão boa, você quer diminuir tanto que você chega a inventar uma colocação nova no campeonato. Já comecei a ler coisas sobre aspectos positivos da equipe que certamente ainda não são consistentes. Por isso que oscila no jogo seguinte, não consegue ainda repetir fora de casa. Porque ainda não somos aquilo tudo que falaram que a gente era depois do clássico com o Palmeiras.
E também não somos tudo aquilo que estão falando depois do empate em Curitiba. E será que teremos um jogo decente hoje à noite entre Corinthians e Bahia pela Copa do Brasil na Fonte Nova, em Salvador? As duas equipes têm que ter essa responsabilidade, as duas equipes têm que buscar a parte ofensiva. Então, com responsabilidade compartilhada, e por isso que os clássicos são mais bonitos, né? Porque é repartida essa responsabilidade de buscar a vitória, aí o jogo fica muito melhor. Então, se não rolar hoje, quem sabe domingo na Vila. Afinal de contas, Santos e Corinthians é clássico, ou não é? E a missão do Bahia, adversário do Corinthians, é bem difícil reverter a derrota sofrida aqui em São Paulo. O elenco da equipe baiana vai precisar tirar a diferença de 3 gols na Arena Fonte Nova, em Salvador. O Bahia está em crise. Na vice-lanterna do Campeonato Brasileiro e com Charles Fabian segurando as pontas como técnico interino desde a saída de Marquinhos Santos, o tricolor baiano precisou contornar mais um problema hoje. O lateral Diego Macedo deu entrevista criticando o time e acabou sendo dispensado pela diretoria. Se ele fez isso, ele não pode trabalhar aqui. Se ele se expôs isso para a imprensa, ele não pode estar mais aqui. Para a partida de logo mais contra o Corinthians pela Copa do Brasil, o interino Fabian vai poupar muitos titulares e aproveitar vários meninos que trabalharam com ele nas equipes de base do Bahia. Se o elenco do Bahia tem 32 atletas, ele tem que ter 18, 20 no máximo de atletas profissionais e tem que ter 10, 12 da base. Nós confiamos em todos os atletas, eu não tenho medo de botar ninguém para jogar não, entendeu? Não tenho medo nenhum, entendeu? Pode ser quem for. O Bahia tem que ter, quem está no Bahia tem que ter personalidade para jogar. Mas a utilização de um time com tantas alterações em relação à equipe titular na última partida pelo Campeonato Brasileiro não significa que o Bahia desistiu da Copa do Brasil. Tanto é assim que treinou até cobranças de penalidades. Porém, devolver o 3-0 da primeira partida contra o Corinthians não vai ser fácil. Sabemos que a adversário é extremamente difícil, sabemos, mas nós não podemos ficar pensando só em Copa do Brasil. Nós temos que pensar no bem do Bahia, nós temos que pensar grande. E, Anitta, não é só o Corinthians e Bahia que jogam hoje pela Copa do Brasil. Verdade. Né? Daqui a pouquinho o Palmeiras e o Avaí vão jogar no Pacaembu, né? Também valendo vaga para as oitavas de final. O primeiro jogo, o Palmeiras venceu por 2-0, então a gente está nessa expectativa. Mas notícia importante que a gente tem que dar é que o Supremo Tribunal de Justiça Desportiva julgou hoje à tarde aquele jogo entre Palmeiras e Corinthians em que tiveram cadeiras quebradas, na né? Arena Corinthians, na Arena Corinthians. O Palmeiras vai ter que pagar R$50 mil de multa mesmo. E o Corinthians foi liberado disso. Isso já tinha sido definido antes do jogo, né? Se tivesse algum prejuízo, ia ser quem causou o prejuízo, no caso a torcida do Palmeiras, iria ter que pagar. Ter que arcar, né? Exatamente. E fora isso, o Valdívia voltou. Ele voltou, amanhã ele vai dar coletiva de imprensa, então mais detalhes amanhã à noite. Foi para o Mundo Árabe, mas acabou não indo. Né? Teve que voltar. A Libertadores começa a decidir nessa noite o campeão da temporada 2014. Nacional do Paraguai e São Lourenço da Argentina fazem daqui a pouquinho, às 9h15 da noite, no estádio Defensores del Chaco, em Assunção, o primeiro duelo da decisão. O técnico do Nacional, Gustavo Mourinho, tem apenas um problema. Suspenso, o meio-campista Marcos Riveros deve ceder a posição para Fred Barreiro. No São Lourenço, o experiente técnico Edgardo Baúça terá a volta do lateral Buffarini, que cumpriu suspensão. A decisão quebra também o domínio de nós, brasileiros, com 4 títulos consecutivos na competição: Internacional em 2010, Santos em 2011, Corinthians em 2012 e, no ano passado, o Atlético Mineiro. O jogo de volta será realizado na próxima quarta-feira no estádio Nuevo Gasômetro, em Buenos Aires. Muito bem. Muito obrigado, dona Anitta. Obrigada a você. Tchau, tchau. E até amanhã, pessoal. Você que está em casa, meio-dia no Super Esporte. Juliana, é com você? Os vazamentos de botijões de gás de cozinha podem provocar incêndios e explosões. Para isso, é fundamental saber manusear estes equipamentos. Essas imagens mostram o resultado de um curto-circuito, mas por pouco o pequeno incêndio não virou tragédia. Estes 3 botijões de gás estavam do lado de dentro desta residência, na Vila Nova Cachoeirinha, na Zona Norte, quando o fogo começou.
No corredor, muita água jogada pelos bombeiros e pedaços de canos derretidos. Até as telhas foram atingidas. Moradores desse prédio vizinho emprestaram a mangueira do edifício para ajudar a conter o fogo. Ninguém se feriu. Neste caso foi por pouco, mas a presença de botijões dentro de casa requer cautela e precisa de cuidados. A pedido do Jornal da Gazeta, o Corpo de Bombeiros simulou uma ocorrência de vazamento de gás, um inimigo que pode causar complicações à saúde e grandes prejuízos materiais, principalmente se houver fogo. A recomendação é tentar apagar as chamas apenas com a ajuda de um extintor de gás carbônico, CO2, ou o pó químico, e evitar utilizar água. Então é importante, na dúvida, sempre ter também um extintor dentro de casa. O extintor dentro de casa, ele é até uma parte benéfica. Não há cobrança nenhuma em relação à legislação que você tenha isso. É uma medida preventiva. Muitas pessoas até utilizam dentro de casa. Mas nos apartamentos, com certeza, ele é um item obrigatório que ele precisa estar em perfeitas condições para o uso. Durante todo o ano passado, o Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo registrou pouco mais de 4.000 ocorrências de vazamentos em botijões de gás GLP, uma média de 11 casos por dia. Neste ano, esse número já ultrapassou 1.600 casos em todo o estado de São Paulo. Nunca compre botijões amassados ou danificados e preste muita atenção ao prazo de validade da válvula e da mangueira. Um fogão na parte de trás, você pode conectar a mangueira do botijão de gás do lado esquerdo ou direito. O que não pode acontecer é você deixar a mangueira, por exemplo, passando atrás do fogão de forma diagonal. E ali eu não tenho uma proteção do forno. Quando você liga o forno, você pode aquecer a mangueira, derreter a mangueira e provocar um vazamento de gás com fogo. E aí você vai fazer um teste para que você possa determinar se tem um vazamento. Esponjinha, detergente, para eu tentar visualizar se há formação de bolhas. Para evitar que um pequeno vazamento se transforme em explosão, os bombeiros alertam que todo e qualquer cheiro de gás precisa ser verificado. Você deve retirar todos os equipamentos do botijão, levar o botijão até para a rua, num local ventilado, chamar o socorro para que a gente possa ir no local e verificar se há uma condição emergencial mais grave que possa ali provocar um acidente. A seguir, crise na Ucrânia. A OTAN afirma que a Rússia já reuniu 20.000 soldados na fronteira com o país. E o terremoto na China. O número de mortos sobe para 589. Equipes de resgate ainda buscam sobreviventes. Que é fascinante e pode ser mais simples do que você imagina. Coleção Folha Mestres da Música Clássica. As obras dos maiores compositores da história, decifradas em 25 livros CDs por R$ 17,90 cada. Todo domingo nas bancas. Colecione. Esquece o café, mas devora o jornal da manchete ao rodapé. Que quando vê TV é diferente dos demais, fica muito mais ligado nos comerciais. Você que quando vê o galã tem um pensamento: nossa, que lindo! Esse enquadramento não foge da discussão, nem a mais indigesta. Gerencia conflitos e nunca para a festa. Quem vê o mundo de um jeito diferente faz faculdade Casper Libero, formando os melhores profissionais da comunicação. O Ministério Público de São Paulo aconselhou a Prefeitura a cancelar a licença provisória que permite o funcionamento do Templo de Salomão, da Igreja Universal do Reino de Deus, por um período de 6 meses. A Promotoria de Justiça e de Habitação e Urbanismo investiga possíveis irregularidades na concessão do alvará que liberou a construção. Além disso, a obra ainda não possui o laudo do Corpo de Bombeiros. A Universal diz que a construção foi fiscalizada ao longo de 4 anos. Vamos agora à entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli.
O crescimento espantoso do número de eleitores com acesso a computadores confere força expressiva à campanha eleitoral na internet. Para falar do uso e abuso desse tipo de marketing eleitoral, hoje entrevisto o advogado Coriolano Camargo, que é presidente da Comissão de Direito Eletrônico e Crimes de Alta Tecnologia da OAB de São Paulo. Muito obrigada, doutor Coriolano. E a minha primeira indagação é sobre o preparo para esse embate cibernético. Se os partidos, os candidatos estão preparados para essa campanha na internet, para criar barreiras, inclusive, de proteção para os candidatos que estão sendo alvos de muita mentira, denúncia caluniosa, perfis falsos, etc. Existe um preparo para isso ou está sendo uma experimentação generalizada? Existe um preparo. Os partidos, os candidatos estão se associando a empresas de marketing digital. Buscam a proteção de advogados para a retirada de conteúdo vexatório, calunioso nas redes sociais. O grande problema é que uma mentira contada centenas de vezes na internet, muitas vezes, aos olhos do eleitor, ela se torna verdade. Temos vivido uma batalha na rede. Você clica muitas vezes numa palavra escrita mentiroso no Google, no buscador, aparece a imagem de um candidato. Você consegue isso através de meta-tags, de estratagemas digitais. Então quem quer se defender precisa contratar uma empresa especializada em segurança da informação para desfazer esse estratagema ou blindar o candidato, digamos assim. Mas eu confesso que eu temo que isso possa ser até uma guerra perdida, considerando que o período eleitoral de campanha tem um tempo determinado. Sim. A velocidade desse cyber-universo é uma coisa de louco. Sim. Então, os especialistas que eu disse que estão aí assessorando candidatos e partidos, eles correm para tirar perfis falsos, essas denúncias, etc. Mas a velocidade com que eles substituem esses perfis é muito grande. O que vocês da área do direito podem fazer no sentido de intimidar? O que acontece? A Constituição Federal, pela primeira vez, traz o superprincípio, na minha opinião, o princípio da proteção da dignidade da pessoa humana. E temos a liberdade de expressão. Os dois princípios conjugados trazem uma equação perfeita para a sociedade e para as eleições. Tratar o próximo como você gostaria de ser tratado. Nós estamos vendo que essa regra, em tese, por alguns, não está sendo obedecida. Mas esse é o grande break balance, essa é a grande lição que a Constituição Federal traz para nós. O respeito, a dignidade do homem, a sua reputação e a sua honra. E se criam imagens, distorções, mentiras nas redes sociais. E isso se propaga de uma forma viral. Se consegue uma ordem judicial, como você diz, muitas vezes tardia, porque a reputação, muitas vezes, uma mentira contada centenas de vezes, ela se tornou verdade. A solução, como nós vemos, um marco civil da internet que não retire apenas o conteúdo ligado a cenas de sexo imediatamente sem a ordem judicial, mas toda vez que a honra do cidadão estiver em jogo, que aquele conteúdo também possa ser filtrado, porque existem casos que são flagrantes como esse. Você clica num buscador a palavra mentiroso, já aparece o candidato A, B, C, D e E. Mas o senhor mencionou a expressão liberdade de expressão. Sim. Né? Preceito constitucional. Sem dúvida. Direito que nós temos. Verdade. Liberdade de pensamento e de expressar o pensamento. Claro. Bom, existe um limite muito claro para esse cerceamento da liberdade de expressão, porque uma das coisas bonitas é a espontaneidade, a naturalidade com que as pessoas expressam as suas preferências, o seu pensamento político, inclusive nas redes sociais. Então, a ação amparada em marco regulatório, naquilo que dispomos de lei, pode implicar em censura à liberdade de expressão nas redes? Caso a caso, o Judiciário tem analisado e proferido decisões das mais variadas formas. Muitas vezes, um comentário pode ser visto como vexatório, calunioso. E nesse momento, o Judiciário
determina a retirada daquela informação da internet. Muitas vezes quem examina o fato, ele entende, houve censura. A informação deveria ter continuado na internet, eu fui censurado. Então, caso a caso, não existe... Quer dizer, é um julgamento. É um julgamento, tem que haver um julgamento. Variáveis. Exatamente, são casos variáveis. Mas existem casos que são tão flagrantes, ou seja, se monta um subpersonagem grotesco de um candidato, né? Colocam fantoches horríveis nas redes sociais, a gente vê muito isso no Facebook, né? De candidatos de tal partido ou de outro partido, né? Olha, travestidos disso, daquilo. Isso, a gente não vale nem a pena nós comentarmos esse tipo de conteúdo. Deprecia a imagem. Deprecia a imagem do Brasil, deprecia a imagem dos candidatos, mostra que nós não temos uma eleição em tese limpa, digna e depõe contra toda a sociedade brasileira. A OAB tem feito esses alertas, já não é de hoje, não é agora que começou, porque já tivemos eleição em que houve esse uso também indevido, né, nas redes sociais. Sem dúvida. Mas vocês têm a dimensão do potencial do estrago político que essas ações na internet podem causar? O eleitor acredita ou ele também sabe que internet é pior do que papel, aceita tudo? A verdade e a mentira. Sem dúvida. Está sendo muito discutido na OAB o direito ao esquecimento, a partir de decisões que ocorreram recentemente na União Europeia e 2 casos que foram analisados no ano passado pelo STJ. Se nós temos realmente incorporado na nossa Constituição Federal um direito ao esquecimento, aí nós temos algumas correntes, as comissões da verdade, espalhadas pelo Brasil, que estão estudando as questões ligadas a um passado militar que nós tivemos, até que ponto o que aconteceu no passado deve ser esquecido ou se trata de um resgate histórico, até que ponto determinados políticos têm que ser atingidos ainda pelo seu passado ligado à ditadura militar ou não. Então, são princípios novos ligados à eleição e a OAB tem se debruçado em diversos estudos procurando criar pensamentos que tragam essa equação de volta para a sociedade. Liberdade de expressão, sim. Críticas contundentes, sim, mas críticas construtivas, respeitando a dignidade da pessoa humana, a dignidade do homem. Vamos construir um debate e não destruir com xingamentos, ofensas e criações de personagens horríveis nas redes sociais. Encerrando, o que é que as patrulhas virtuais criadas pelos partidos podem efetivamente fazer como mecanismo de proteção a essa imagem, à honra e à dignidade de cada candidato? É lícito o monitoramento da conduta dos partidos e dos candidatos na internet. Você pode fazer esse monitoramento. Verificando que existe um abuso, é necessário que se notifique a rede social, é necessário que se peça ao judiciário uma remoção imediata daquele conteúdo, é necessário que os partidos façam campanhas educacionais de conscientização rapidamente, para que nós tenhamos uma campanha limpa, uma campanha transparente, uma campanha de construção de propostas para um Brasil melhor e não uma campanha voltada a xingamentos, ofensas e depreciação do homem e de figuras públicas. Vamos criticar de forma firme, contundente, mas com sabedoria. Muito obrigada. Uma boa noite. Muito obrigado. Gabriel. Produção industrial brasileira recua em 11 das 14 regiões pesquisadas pelo IBGE em junho. Em média, no 6º mês do ano, a atividade industrial registrou baixa de 1,4% frente ao mês anterior, a maior desde dezembro de 2013 nesse tipo de comparação. Em relação a junho do ano passado, a queda foi ainda maior, de 6,9%. Segundo o IBGE, os feriados em razão da Copa do Mundo influenciaram os resultados. Uma exposição em São Paulo conta a história do Romizeta, o primeiro veículo produzido em série no país. É no quintal de casa que João Carlos guarda suas preciosidades, 3 carros antigos. O curioso é que todos são mini veículos. O Gurgel é o caçulinha de 1991, brasileiro legítimo. João faz questão de mostrar como o carrinho é versátil. Então ele é Jeep, é conversível
é sedã e é moto, que é grande utilidade. Da Inglaterra veio o charmoso Mini Morris, filho do meio. É de 1973. E como em todo carro do Reino Unido, o volante fica do lado direito. E se engana quem acha que isso poderia complicar uma voltinha. Finalmente, o primogênito, o Renault 4CV de 1954. O preferido também foi o que mais deu trabalho. Teve de ser todo restaurado, um investimento que valeu a pena. Eu tive que trazer peças da França, eu tive que fazer pintura nova, fazer suspensão, fez tudo, né? Era um carro que foi usado durante muito tempo e estava totalmente desgastado. Então, para trazer para a originalidade, tem um investimento. Eu gastei mais ou menos R$40 mil para recuperar esse carro. O engenheiro aposentado começou a comprar carros antigos há 33 anos. Neste tempo, ele já teve 7 Romizetas. Esta azul ainda é dele. Está numa exposição que conta a história do primeiro veículo produzido em série no Brasil. Para quem não conhece, o Romizeta tem algumas características muito marcantes. A começar pela porta, que é única e frontal. Ela abre na frente do carro. Isso sem falar também que esse é um veículo extremamente compacto. Aqui cabem 2 pessoas e mais uma criança aqui no meio. O veículo chega a fazer também 85 km por hora e tem um consumo baixíssimo, 25 km com 1 litro de combustível. Essas imagens mostram a fábrica em Santa Bárbara do Oeste, no interior de São Paulo, que funcionou entre 1955 e 1960. Cerca de 3.000 unidades saíram do galpão de 25 mil metros quadrados. Ele foi fabricado aqui no Brasil sob a concessão da ISO italiana e a família Romi foi até a Itália e fez um contrato com a ISO para que o carro pudesse ser fabricado no Brasil. Por isso o nome Romizeta. Na exposição, o único que não foi fabricado no Brasil é este modelo, com motor BMW. Um carro fabricado na Alemanha para ser vendido nos Estados Unidos. É estranho quando você está ultrapassando um caminhão, porque o pneu do caminhão fica aqui, né? Tá aqui. Mas é um carro gostoso, é o carro dos dias de hoje, né? O carro atual. O amarelinho é de Klaus, impecável, de 1957. O empresário levou 2 anos para restaurar o carro, que era um sonho de infância. Eu tenho 62 anos, então quando esse carrinho ele andava na rua, eu ia para a escola de ônibus, o meu pai me levava isso, e a gente via os carrinhos na rua. E eu achava muito bacana porque abria a porta que nem uma geladeira, né? E o senhor tem um carinho muito especial por esse aqui? Isso está à venda ou não? Não tem dinheiro que... Talvez daqui a uns 50 anos você pode consultar os herdeiros, mas comigo agora não. Nem pensar em negócio. Não, nada. A exposição Romizeta fica no Shopping Boa Vista. O endereço é Rua Borba Gato, número 59, em Santo Amaro. Os carros podem ser vistos até o dia 17 deste mês, das 10 da manhã às 10 da noite. Domingos e feriados, a exposição pode ser vista do meio-dia às 10 da noite. A entrada é gratuita. OTAN afirma que a Rússia já reuniu 20 mil soldados na fronteira com o leste da Ucrânia. O comunicado afirma ainda que a aliança militar está preocupada com o fato de Moscou vir a usar o pretexto de uma missão humanitária para enviar tropas ao leste do país. Hoje, o porta-voz das Forças de Defesa da Ucrânia disse que a ameaça de uma invasão russa ao país é real, mas que as tropas ucranianas estão prontas para contra-atacar caso seja necessário. Hoje, moradores de Donetsk avaliaram os danos dos bombardeios na cidade durante a noite. Um mercado ficou totalmente destruído. Na China, o número de mortos por terremoto continua aumentando. 589 pessoas morreram e já estão confirmadas essas mortes. Segundo autoridades locais, 9 pessoas estão desaparecidas. O tremor aconteceu no domingo, mas as equipes de resgate continuam os trabalhos em meio aos escombros. Uma idosa foi resgatada com vida.
A mulher, de 88 anos, foi resgatada após 50 horas presa sob os escombros. Ela foi localizada com a ajuda do filho. O trabalho para retirá-la dos escombros durou 6 horas. No local, ela recebeu os primeiros socorros. De acordo com as equipes de resgate, ela não tinha ferimentos graves, mas estava bastante desidratada. A idosa foi internada em um hospital da região e passa bem. De volta ao Vaticano, depois de um mês de descanso, o Papa Francisco retoma audiências semanais. Durante a cerimônia de hoje, o pontífice lamentou as vítimas e os danos provocados pelo terremoto na China no domingo. Ele também pediu aos fiéis que rezem pela paz no Oriente Médio. Em Hiroshima, milhares de pessoas se reuniram para lembrar o lançamento da primeira bomba atômica da história há 69 anos. Estiveram presentes à cerimônia sobreviventes, parentes de vítimas e autoridades. No dia 6 de agosto de 1945, o bombardeiro americano Enola Gay soltou a bomba na cidade de Hiroshima. A explosão matou mais de 292 mil pessoas. Na Suécia, uma pessoa morreu e mais de 1.000 ficaram desalojadas por causa de um incêndio que começou há quase uma semana. Segundo autoridades, o fogo já destruiu cerca de 150 quilômetros quadrados de vegetação. Hoje, aviões italianos chegaram ao país para ajudar a conter o fogo, mas as aeronaves não conseguem decolar do aeroporto local por causa da densa nuvem de fumaça. O Jornal da Gazeta termina aqui. A edição de hoje pode ser vista daqui a pouco no site youtube.com/Jornal da Gazeta. Eu te espero daqui a pouco no Jornal da Gazeta, edição das 10. Eu volto amanhã às 19 horas. Uma boa noite e até lá. Saiba tudo sobre os diferentes tipos de leite no Todo Seu. Hoje, 10h30 da noite.